Hoje minha carteira está mais ou menos assim. Hoje minha maior posição acabou até sendo o Banco do Brasil pela valorização recente. Chegou a se ter um tempo atrás a Unipar. Um dos motivos do Banco do Brasil ser um dos maiores bancos do mundo é porque eu sou um analista certificado, eu sou um analista credenciado da PMEC e eu tenho que seguir o código de conduta da PMEC, né? Inclusive eu sou membro lá do comitê de autorregulação da PMEC. E que, por conta disso, eu tenho períodos que eu posso comprar e vender. Na prática, eu não vendo. A última ação que eu vendi foi a Energias do Brasil ano passado, porque fechou capital. Então, na prática, eu sou um buy and holder mesmo. Primeiro porque tem dado certo, e segundo por uma questão regulatória para mim, tá? Não sou todo investidor. Então eu só compro, eu não vendo, e então eu acabo vivendo da valorização e dos dividendos dessas ações. E eu compro os ativos que a Suno indica. Então hoje minha carteira está mais ou menos assim, uns 50%, 60% em ações, uns 10% em fundos imobiliários e o restante ali em ações internacionais. Eu quero que chegue em 40, 45 essa parte internacional no momento, da minha aposentadoria. Não vou dizer que eu vou me aposentar, mas a idade média do aposentado homem brasileiro é 65 anos. Eu quero chegar em 45% em investimentos no exterior quando eu tiver 65 anos. Tem bastante tempo até lá, mais 27 anos. Esse é meu objetivo. E eu invisto nas ações que a gente indica lá, que são empresas que seguem essa filosofia do value investing, né? Hoje minha maior posição acabou até sendo o Banco do Brasil pela valorização recente. Chegou a se ter um tempo atrás a Unipar. Essas são as ações aí do Brasil. Lá fora eu tenho o Google, Facebook, acho que é isso. Bom, uma carteira até comportadinha, né? Também não difícil é ter uma cripto aqui, alguma coisa. E a volatilidade dela acaba sendo menor, né? Assim, tem uma vol bem tranquila, porque os fundos imobiliários eles têm vol menor que Bov. As ações do exterior, a gente viu isso nos últimos 2 meses, né? Se valorizam quando dá uma crisezinha no Brasil. E Bovespa foi de 136 mil pontos para 119. Lá fora o SP500 continuou valorizando, né? O Nasdaq, que eu tô mais exposto ao Nasdaq, continua se valorizando. E o dólar subiu muito. Sim, então você tem e as minhas ações têm uma volatilidade menor do que a média do Ibov, eu acho. Então, não é uma carteira tão volátil assim. É empilhar ativos pagadores de dividendo, vai. Você já deu um pouco da letra, né, de uma casa mais ela investing, mas queria saber um pouco do que vocês gostam de olhar lá dentro disso, né? E até puxando um pouco também, você pincelou sobre agro, até sobre fiagros, e nas comunicações recentes de vocês, a gente tem visto nomes como Três Tentos, Boa Safra, Kepler Weber, enfim. Como é que queria saber de Vela Invest, o que vocês gostam na Bolsa e no setor de agro, como é que vocês veem dentro da Bolsa? Eu dividiria o Value Investing em 2 grandes grupos, né? O grupo do Deep Value, né? Que é comprar empresas abaixo do valor de reposição. Vocês gostam de Allos, eu acredito que Allos esteja nessa categoria. Se você pegar o valor dos ativos, quanto valeria numa estrutura de fundo imobiliário, vale bem mais do que vale hoje, né? Não necessariamente uma empresa de crescimento, e é uma empresa que é capital intensivo, né? Não tem nada errado nisso, é uma característica, né? Então, são essas empresas do Deep Value, que eu gosto também. E tem vamos dizer assim, mais high quality, que são empresas que têm uma rentabilidade sobre capital. A gente navega nesses 2 mundos. E o ideal seria que encontrássemos uma empresa que tem essas 2 características. O que volta e meia acontece no Brasil. A gente pegou o Unipar. Eu acredito que Banco do Brasil, um banco que tem ROI de 20, estava negociado por 0,5, 0,6 até pouco tempo atrás do valor patrimonial. É um deep value com high quality, né? Um dos bancos mais rentáveis do mundo e um dos mais baratos do mundo no patrimonial, no lucro, então fica mais barato. Então volta e meia acontece essas anomalias no Brasil e que é raro, mas temos que explorar. É raro, mas acontece. É raro, mas no Brasil acaba nem sendo tão raro, porque tem tanta crise, o negócio fica tão bagunçado que volta e meia tem essas coisas. Petrobras, né? A melhor reserva de petróleo do mundo encontrada nos últimos 30 anos, deu de ser aqui, e a ação estava 2 vezes lucro.
É mais barato do que as estatais da Rússia, que o mundo estava proibido de comprar. Assim, um ativo que você é proibido de comprar está mais caro do que é negociado a aqui. Petrobras, porque tinha uma preocupação que se mostrou, de certa forma, exagerada e as ações se valorizaram. Então, a gente busca esses dois tipos de empresa, o que, na prática, também acaba virando algumas ações de dividendos. Se você compra uma ação de qualidade e o Brasil não é um país que tem um crescimento tão grande, as empresas acabam gerando muito caixa e retornando capital. Então, acaba também que a gente gosta das ações de dividendo meio que por tabela. As ações de dividendo geralmente são empresas que têm balanço sólido, são empresas que têm uma margem alta, uma rentabilidade boa e que o management tem uma segurança de que o futuro não vai ser tenebroso, porque senão não estaria distribuindo dividendo. Então, eu gosto das empresas de dividendo também, que é uma derivada de ser uma empresa boa e barata, né? Mais ou menos isso que a gente busca lá. Dentro dessa empresa, imagino que é o quê? Setor de energia, transmissão? Tem de tudo, né? A gente não tem uma predileção por um setor. Você citou o setor do agronegócio. O que eu acredito que tem algumas empresas, não todas, tá? Em todo setor, eu acho que o lucro fica empossado em alguns cantos, né? E no agronegócio, você citou algumas empresas que eu acredito que, por serem empresas listadas na bolsa, que tem uma conexão mais forte com o mercado de capitais, que está desconectado do agro, essas empresas conseguem um custo de capital muito menor que seus concorrentes. Num segmento que é capital intensivo, você ter acesso a capital mais barato que seus concorrentes permite você crescer mais do que eles. Você tem uma vantagem competitiva. A gente viu isso acontecer com farmácia, a gente viu isso acontecer com locadora de carro, com bancos, né? Um dos motivos do Banco do Brasil ser um dos maiores bancos do mundo é porque o custo de capital dele é muito barato, né? As pessoas deixam lá o dinheiro, rendendo, às vezes, bem abaixo do CDI, porque vem no Banco do Brasil uma solidez que de fato existe, porque está aí há 200 anos, né? Então, quando você tem custo de capital menor, num segmento que é capital intensivo, a tendência é que você consiga concentrar, essa empresa consiga concentrar a cadeia produtiva ali, né? Consiga ganhar muito market share. A gente viu isso acontecer no agro, inclusive com papel e celulose e com carnes, né? Às vezes até uma carne teve um custo de capital competitivo porque tinha empréstimos do BNDES, mas enfim, foi o que aconteceu. E estas empresas que você citou, né? Três Tentos, Boa Safra e Kepler Weber, são empresas que têm um custo de capital muito menor do que os seus concorrentes. Então, só para dar um exemplo da Boa Safra, ela consegue se financiar através do Fiagro, né, o Snag 11, pagando CDI mais 2, a gente sabe de concorrentes deles que se financiam no AJ da cidade, né? Então, como é que vai conseguir competir dando prazo para o cliente? Porque o que acontece? O agro, ele é muito alavancado, é uma cadeia de alavancagem, né? Assim, o produtor, ele compra alavancado o insumo. Então, ele vai na revenda e fala assim, posso te pagar em produção depois que eu tiver feito? Você me empresta, você me vende a semente, todos os insumos hoje, e eu te pago depois, né? Às vezes até com produção. Beleza. E daí a revenda fala, ok. Só que a revenda faz a mesma coisa com o fornecedor, né? Desses insumos. Fala, posso te pagar depois da safra? Então vira uma cadeia muito alavancada. E quem tem um custo de funding menor consegue ganhar market share, né? E isso a gente está vendo em vários setores. E o agro ele já cresce. Você pega assim, a cadeia de grãos cresce mais ou menos 5% ao ano. Em qualquer janela que você analisar, 5, 10, 15 anos. E eu acredito que as empresas que têm menor custo de capital consigam crescer 2, 3 vezes já esse vento positivo, né? E não à toa vão ser empresas que têm um crescimento. E eu acho que não estão tão caras. Você pega empresas, as FANGs lá de fora, que são excelentes empresas, por incrível que pareça, essas empresas que você citou cresceram mais do que a média dessas empresas FANG e negociam com metade do múltiplo, às vezes menos, 1/3, 1/4 do múltiplo. Então, a gente associa muito crescimento com tecnologia, mas no Brasil o nosso grande crescimento se dá no agro. E essas empresas conseguem crescer a níveis de empresas de tecnologia lá de fora. Deixa eu aproveitar então, já falar também de Fiagro. É um mercado que cresceu, é um mercado até que já começou a ter muitas manchetes falando sobre
alguns problemas de fraudes que surgiram, e você citou o Snag 11, né? Tá. Que é o Fiagro da Suno. Podia explicar um pouquinho até do que é um Fiagro, até as oportunidades e os problemas que estão surgindo aí nessa indústria? Com certeza. Eu vou até dar um passo para trás, se você me permitir. Lógico, vamos lá. Eu acho que é interessante a gente analisar a história de fundos imobiliários e também a história do agro brasileiro. Eu vou começar pelo agro brasileiro. O agro brasileiro, eu sou de 85. De que ano que você é? 87. 87. Quando nós nascemos, o Brasil não estava entre os top 10 de exportação de alimentos do mundo. Existia uma época que o Brasil era importador de alimentos, né? E nesses últimos 35, 40 anos, o Brasil saiu de uma posição que não era nem top 10 para a segunda posição de exportação de alimentos. E, na opinião do primeiro colocado, que é os Estados Unidos, o Brasil vai passar os Estados Unidos até o final da década. Opinião do primeiro colocado, né? E eu concordo com essa opinião. Esse crescimento se deve a vários fatores, mas eu elencaria 3 principais. No Pareto ali, 80% do resultado vem de 20% dos atributos, né? Quais são esses três atributos aqui? Primeiro, mecanização. Vários dos nossos antepassados vieram no Brasil para trabalhar na roça. Hoje em dia é tudo mecanizado, né? Não existe mais enxada, a não ser uma outra agricultura mais familiar ou não tão moderna. Mas as grandes propriedades do Brasil, ou mesmo as médias e pequenas de algumas regiões, já são bem mecanizadas, trator, etc. Então esse é o primeiro fator. Segundo, talvez o mais importante até, a melhoria de solo do Centro-Oeste. A terra lá era muito ácida e descobriram que se você fizesse alguns tratamentos, aquela terra poderia se tornar a melhor do mundo, sair da pior para a melhor terra do mundo. E hoje o Mato Grosso é o maior exportador do Brasil, né? O problema do Mato Grosso é que ele fica ali no meio da América do Sul, né? O difícil é tirar a produção de lá. A infraestrutura da América do Sul ela é frágil e o centro consumidor é lá na Ásia, né? Então tem esses desafios logísticos aqui, que eu acho que os Fiagros podem até ajudar a endereçar parte deles. E terceiro, a melhoria das sementes. As sementes, elas representavam, mais ou menos 20 anos, Salomão, uns 6% do custo da produção do agricultor. E hoje representa 20%. E daí você fala, pô, ficou cara a semente, né? Só que ela está produzindo bem mais. Ela está absorvendo custos que não eram dela, como herbicida, inclusive fertilizante, ela já vem revestida ali. E, obviamente, muito mais tecnologia dentro, o que permite, inclusive, ser plantada em áreas que não eram possíveis ser plantadas, né? As melhores sementes não acontecem somente na soja. Já existem variáveis de trigo que conseguem ser plantadas no Cerrado brasileiro. O trigo, que é de clima frio, mexeram tanto na genética que agora vai ser possível plantar no Cerrado brasileiro. Já existe, está crescendo bastante. Então, essas melhorias permitiram que o Brasil chegasse a essa segunda posição. E eu nem falei também de biocombustíveis, que daí é um assunto que se deveria talvez fazer um programa só disso aí. E o Brasil tem um potencial de ser do tamanho do Catar em biocombustíveis, né? Bom, isso é na parte de oferta. Isso vai continuar acontecendo nos próximos 5, 10 anos. Os tratores da John Deere vão continuar melhorando, a melhoria do solo vai continuar, as sementes vão ficar cada vez melhores. Mas uma coisa que eu não citei, Salomão, e que boa parte da agricultura do mundo tem e nós não, é o que eu chamo de capex do agro, o investimento de longo prazo do agro. Então, vamos dar nomes aqui. Irrigação, armazenagem. O problema do Brasil de armazenagem é gritante, é desesperador. Ano passado, nós brasileiros perdemos 40 bilhões de reais, e eu acho que até mais do que isso, em produção, por falta de armazenagem. Energia elétrica, tem várias regiões do interior ali, principalmente quando você vai para o norte do Brasil, né, o Arco Norte, o Matopiba, né, Maranhão, Bahia, etc. E a infraestrutura de energia elétrica, para você ter esses equipamentos, você precisa ter energia elétrica, é muito frágil e às vezes inexistente. Ou se existe é muito caro, o cara bota lá um gerador a diesel, uma placa de energia solar. E também a infraestrutura do Brasil, que nem vou falar, né, assim, ferrovia, porto, etc. Bom, a gente cresceu em cima daqueles 3 pilares, mas ainda nós não investimos em irrigação. Hoje no Brasil é 1, 2% da área que é irrigada, no resto do mundo é 20% da área que é irrigada.
E daí você fala, o agricultor não faz isso por quê? Né? Porque ele não tem informação. Ano passado, em Sorriso, que é o principal município produtor do Brasil, quem tinha irrigação fez 80 sacas por hectare. Quem não tinha fez 40. É a diferença do lucro e do prejuízo. Ah, foi um ano atípico? Mas os anos atípicos estão ficando cada vez mais típicos, né? Então, a gente não fez CAPEX. E por que a gente não fez CAPEX? Eu acredito que por alguns motivos. Tem questões regulatórias, você precisa ter outorga para produzir, tem a questão da energia, mas principalmente não existe funding de longo prazo. O Brasil hoje existe mais ou menos R$ 1 trilhão de crédito, né, entre esse escambo que eu citei agora há pouco, o Plano Safra e outras alternativas de mercado, como CRA, LCA, etc. Tem 1 trilhão. Mas a maior parte desse financiamento é para custeio. Você pega a carteira do Itaú e do Banco do Brasil, 95% são créditos do agro, né? São créditos de 5 anos ou menos. E eu nem culpo os bancos, porque no lugar deles, por regulação, eu teria que fazer a mesma coisa. Porque não pode ter um descasamento de ativo e passivo. O banco, você tem lá seu dinheiro num banco, né? Qual que é o banco que você tem? Tenho alguns aí, não vou falar para não dar merchan. Beleza. Mas certamente você tem lá seu CDB, lá do BTG, do Itaú, do Bradesco, do Banco do Brasil. É um CDB de 1 ano, 2 anos. O banco não pode chegar a emprestar em 10, que é o payback de uma operação dessa. Porque senão dá descasamento, dá o problema que deu no Silicon Valley Bank ano passado, né? Os bancos no Brasil são naturalmente conservadores e mesmo se não fosse, tem a rédea curta lá do Banco Central que fica monitorando isso. Então os bancos não podem dar financiamento de longo prazo. O BNDES, todo mundo sabe, as contas públicas têm seus desafios. E, na minha opinião, eu não acho que o BNDES deveria financiar irrigação, porque você está dando empréstimo para um privado que vai exportar alimento para a China. Deveria investir em saneamento no Rio de Janeiro ou no Nordeste, que tem uma externalidade positiva maior para a sociedade, né? Você impacta mais brasileiros. Para mim, não vou nem dizer se o BNDES deveria existir ou não, mas já que existe, deveria financiar coisas que têm uma externalidade e tirem as pessoas da linha de pobreza e não o fazendeiro que já é rico, na minha opinião. Bom, o que dá para fazer? Os fiagros podem dar financiamento de longo prazo. A gente já viu isso, vou voltar agora aqui, nos fundos imobiliários, que tiveram um crescimento astronômico nos últimos 7 anos. Passou de 80 mil investidores para mais de 2,5 milhões nesse período. Acho que poucas coisas no mundo cresceram na magnitude que cresceu a indústria de fundos imobiliários. E 7 anos atrás, você pegava as 10 maiores transações imobiliárias do Brasil, não tinha nenhuma com fundo imobiliário envolvido. Você pega nos últimos 12 meses, das 10 maiores transações imobiliárias do Brasil, 9 têm fundos imobiliários na ponta compradora. Então, os fundos imobiliários, eles cresceram tanto que eles viraram compradores de ativos de longo prazo. Imóvel é tipicamente um ativo de longo prazo. E não só compra de imobilizado, também dá crédito. Existem operações no mercado imobiliário de 30 anos, dentro de um fundo imobiliário, né? O Iguatemi vendeu para um fundo da Quiné uma operação de 30 anos. E o cotista não fica incomodado, porque a liquidez dele é em D+2, ele vende essa cota em D+2. E a gente vendo esse sucesso dos fundos imobiliários, a gente acredita que o investidor também em algum momento vai se interessar pelos fundos do agro, né, os fiagros. Isso já está acontecendo. Os fiagros têm hoje mais ou menos 500 mil investidores e demorou 20 anos para os fundos imobiliários alcançarem esta marca. Os fiagros eles estão alcançando em 2 anos, 1 ano e meio. Então, eles já surfam, vamos dizer assim, a onda dos fundos imobiliários. E eu acho que a grande sacada nossa ou posicionamento nosso foi buscar fazer financiamentos de longo prazo. Eu não acho que os fiagros têm que competir com o Banco do Brasil. Pelo contrário, podemos ser um parceiro das grandes instituições do agro. Porque na hora que a gente financia uma irrigação, eu reduzo o risco do cara que está fazendo custeio. Porque você elimina um dos principais riscos de uma propriedade, que é o risco climático, né? Então, a gente tem buscado fazer esses financiamentos de longo prazo. Vamos dizer assim, Oceano Azul tem menos competição, a gente consegue buscar players bons que não têm essas linhas nos bancos tradicionais, e inclusive não acho que compete com o banco tradicional, pelo contrário, você
reduz o risco do banco tradicional. E com isso a gente vai fazer o financiamento desse capex do agro. Eu acredito que deve ter uns 100 bilhões de reais que a gente precisa fazer de irrigação, e eu acredito que deve ter uns 100 a 200 bilhões de reais que a gente precisa fazer de armazenagem. Isso sem falar de energia elétrica e logística também, que daí é também mais algumas dezenas de bilhões de reais.